impactos. E agora nós vamos falar sobre o impacto que o coronavírus, que toda essa situação pode ter sobre as empresas brasileiras, né? O governo vem tentando anunciar medidas aí para minimizar a situação, mas há várias frentes aí de preocupações do lado dos empresários e nós vamos conversar agora com o presidente da Anfávia, Luiz Carlos Moraes, que é presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores. Doutor Luiz Carlos, boa tarde. Boa tarde. Então, Luiz Carlos, algum tempo atrás a grande preocupação era quando a China interrompeu as atividades e havia problemas aí em relação ao fornecimento de peças, mas a gente vê que a perda de ritmo de atividade já começa a chegar ao Brasil. Eu queria saber como é que está a situação do setor hoje, setor automobilístico. Bom, no setor automobilístico, a primeira preocupação nossa é com os empregados. Nós temos 125 mil empregados nas nossas fábricas, nós temos 67 fábricas distribuídas em 10 estados. Então, a primeira prioridade das empresas é como cuidar, né, desses empregados e ajudar para que a gente não tenha contaminação nas fábricas, etc. Então, todas as medidas preventivas, de higiene, de contato, orientações, nós estamos fazendo isso de forma muito intensa. Na medida do possível, estamos tentando tirar, através de home office, etc., a quantidade de pessoas dentro das organizações, tentando flexibilizar a questão do trabalho. Então, essa é a nossa preocupação primordial, né? Cuidar dos nossos empregados, porque 125 mil pessoas são muitas pessoas, mais as famílias, então essa é a grande preocupação. E são muitas pessoas juntas em cada unidade, principalmente na linha de produção. Agora é um segmento em que não dá para ter home office na linha de produção. Aí há alguma estratégia mais específica? Nós estamos discutindo isso, realmente a gente está tomando cuidado no transporte, como as pessoas chegam aqui, a gente tem transporte através de ônibus patrocinado pelas empresas, então desde a recepção das empresas até não ter aglomeração, não ter reuniões, a distribuição nos restaurantes também, de forma que tenha menos concentração possível, mas como você falou, na linha de produção não tem jeito. Então, por enquanto, a linha está funcionando normal. Nós não temos nenhum incidente até agora de contaminação nas fábricas, pelo menos até o momento, mas esse é um tema que nos preocupa sim. Porque ocorrendo um caso, ele torna a situação ainda mais complicada no controle, quando muitas pessoas estão trabalhando no mesmo local. Agora, eu queria aproveitar para saber se o setor já sente alguma consequência da desaceleração de atividade ou ainda é cedo? Muito cedo, até sexta-feira, o nosso setor estava com crescimento comparado até dia 13 de março, com o mesmo período do ano passado, um crescimento de 9%, acima de 9% no volume de emplacamento dos autoveículos. Agora, a gente já começa a perceber alguns sinais, né, de que a economia vai ter uma deterioração. É muito cedo para avaliar qual é o tamanho desse problema, mas a gente percebe sim que vai ter um impacto na economia. Afinal, as cidades estão começando a parar, o comércio está começando a parar, bares, eventos, enfim. Isso vai ter um impacto na economia, com certeza. O quanto é isso, a gente não tem como avaliar ainda no momento. Agora, senhor Luiz Carlos, tem algum problema relacionado às montadoras, às unidades de outros países, que nós temos vários países interrompendo qualquer atividade? Como é que fica o Brasil nessa situação? Então, a gente já está percebendo em fábricas na Europa parando a produção, né? Lógico que eles estão num estágio mais avançado, né, do problema, a gente pode chegar nesse momento também, e para isso nós estamos nos reunindo e discutindo que medidas tomar, mas ainda a gente não tem essa decisão. Mas como você falou, existe sim paradas de produção em outros lugares do mundo por falta de componentes, por um sistema de logística um pouco mais complexo, né? Então isso pode acontecer no Brasil também. Até abril a gente acha que nós temos estoque de peças importadas. A gente importa muitas peças, Denise, só para te dar uma dimensão. Nosso setor importou ano passado cerca de 13 bilhões de dólares de vários países, de várias regiões. A gente começou a se preocupar no primeiro momento com a China, com a Ásia, mas agora a preocupação aumentou, porque na Europa o problema está aumentando também. Então, existe sim risco de parada de produção por falta de componentes. No primeiro momento foi com relação à China. Agora, como é que ficam essas relações? Fechamento de negócios, encomendas, pagamento. E nós temos ainda um outro problema, que foi a disparada do dólar, não é?
Sem dúvida. O dólar criou ainda mais um problema adicional, né? Que é um custo adicional para o setor, para toda a economia, né? Então, nós estamos preocupados, sim, nós estamos passando por uma crise muito forte. As empresas, em geral, eu estou falando em geral na economia, vão ter dificuldades bastante grandes, começando pela a indústria de eventos, do turismo, da aviação, mas eu acho que pode acontecer em outros setores também. E o governo lançou algumas medidas ontem. A primeira preocupação, eu acho que é caixa. As empresas vão ter dificuldades, né? Então, essas linhas de capital de giro são necessárias, né? Talvez postergação de pagamentos, obrigações no primeiro momento. Enfim, acho que nós temos que ter um país unido. Eu tenho uma preocupação de muito barulho. Espero que Brasília, né, os três poderes, a gente se sente junto, porque a crise é de uma dimensão muito maior do que alguns estão pensando. E a gente, inclusive a iniciativa privada, a imprensa, temos um papel muito importante de levar de forma serena, mas ao mesmo tempo de forma muito séria, essa crise que nós estamos passando. Sempre fica preocupação com relação aos desdobramentos, claro que a saúde é a principal preocupação, mas desdobramentos do ponto de vista econômico. A gente já tem, por exemplo, um desemprego muito alto no Brasil e a gente sabe que muitas empresas não conseguem segurar uma paralisação de atividade por mais tempo e sequer uma diminuição da atividade, de retorno financeiro mesmo das operações. Então é uma situação complicada. O senhor acha que as medidas tomadas pelo governo trazem um alívio ao dar mais condição, por exemplo, de os bancos renegociarem dívidas, a isentar aí o depósito do fundo de garantia? Tem algumas mais específicas para empresas pequenas, como o Simples, ou ainda é pouco? Eu acho, a minha impressão, que a direção está correta, mas elas não são suficientes. Acho que o problema é maior do que inicialmente dimensionado pelo governo. Mas como o ministro Paulo Guedes sinalizou, essa é a primeira pacote de iniciativas, e isso eles vão estar analisando diariamente, e nós, setor privado, acho que nós temos que contribuir. Então, nós também estamos pensando algumas iniciativas que podem ajudar a discussão do tema, sempre pensando no setor, mas também pensando na economia como um todo, de forma horizontal. Sabemos que o governo tem dificuldades de caixa, a gente tem que ser ciente disso, mas o tamanho do problema é muito grande. Então, a gente tem que repensar e reanalisar tudo que nós já fizemos no passado e tratar isso de forma prioritária, porque o tombo da economia pode ser muito grande, com consequências, num primeiro momento, de saúde e, no segundo momento, econômico. E as decisões vão ser dia a dia, conforme tem a evolução mesmo da pandemia aqui no Brasil e de todas as medidas tomadas, né? A gente está vendo agora os prefeitos, governadores e o próprio governo federal interrompendo algumas atividades, e é a partir daí que a gente pode aferir melhor a consequência do ponto de vista econômico, né? Exatamente. Essa foto que eu percebo hoje, mas nas empresas nós estamos a mesma coisa. Nós temos reuniões diárias, às vezes 2 vezes por dia, 3 vezes por dia, porque as coisas estão acontecendo numa velocidade muito grande. Nós temos também acompanhado o que está acontecendo nas nossas matrizes, então a gente também está usando a experiência que as nossas matrizes já tiveram nas últimas semanas para tentar adaptar e verificar o que podemos fazer aqui no Brasil. Mas cada dia é um dia e nós vamos passar por um momento bastante difícil. São 2 horas e 44 minutos. Eu conversei aqui com o Luiz Carlos Moraes, que é presidente da ANFAVEA, Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores. Senhor Luiz Carlos, muito obrigado. Uma boa tarde. Boa tarde.